Boa tarde, turminha do quarto ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Karen Alencar e está aqui comigo a Prof. Fran, que vai acompanhar a nossa aula também. Boa tarde, quarto ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês, dando continuidade aí à sequência do Aprender Sempre. Muito obrigada, Pro Karen. Obrigada, eu. Boa tarde especial para os meus colegas professores, que têm ajudado bastante, que têm contribuído, que têm colaborado com a nossa aula, trazendo a participação de todos os estudantes. Hoje eu quero mandar um beijo especial para a vovó Nilza e o seu netinho Eric, certo? Hoje eu vou fazer um combinado com vocês antes de começar a aula. Eu estou recebendo algumas mensagens no Instagram de alguns alunos pedindo para que eu use a letra de forma. O quarto ano já faz letra cursiva. Porém, como eu recebi várias mensagens assim, eu vou fazer um combinado com vocês que nesse primeiro bimestre eu vou usar a letra de forma, porque os alunos estão retornando para a escola e eles vão pegando a prática da letra cursiva na escola. Quando for no segundo bimestre, eles já vão ter, treinado, Então eles vão treinando. Esse período é para eles treinarem, para eles irem se adaptando. Eu vou voltar a usar a letra cursiva, certo? Estamos combinados? Características dos contos de fadas. Esse é o título da nossa aula de hoje. Olhando no nosso percurso, que é depois, primeira habilidade, EF 35, LP 29A. Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo na leitura de textos do campo artístico-literário, contos, fábulas, crônicas, entre outros. Agora sim o percurso. Hoje nós estamos, no finalzinho, aula 9, características dos contos de fadas. Amanhã nós vamos finalizar essa sequência. Então, penúltima aula aí da sequência 1, né, professora Karen? Exatamente. Tá acabando. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos refletir um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fadas, certo? Nós vamos focar hoje personagem principal, conflito e desfecho. O personagem principal, eu já falei com vocês essa semana, é quem? É o protagonista. Às vezes aparece personagem principal, às vezes aparece como protagonista e outras vezes como personagem central. É o protagonista que é onde o foco da narrativa está centrado. Por isso que ele é o personagem principal. O conflito já é o quê? O conflito é a situação que vai girar o enredo da história. Todo o enredo da história ele gira em torno desse conflito, que é causado normalmente pelo protagonista. E por fim, o desfecho, que é o quê? A resolução, a solução que o protagonista arrumou. Se ele conseguiu ou não atingir o objetivo dele diante todos os conflitos que ele foi ocasionando, certo? Então, essas são as características aí dos contos de fadas. Isso, na estrutura do conto de fada, em todos eles vão encontrar o personagem, o protagonista, Isso. O conflito e o desfecho. Sim, sempre vai ter essas 3 etapas, certo? Certo, Pro Karen. Eles estão aí mandando boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Perguntaram, a página está aqui, página 15 hoje. Aula 9, a página 15. Então, se você tem aí o livro do Aprender Sempre, pega ele, abre aí na página 15 e vai acompanhando junto com a gente. Se você não tem, vai anotando no caderno e anota no caderno aí o número da página para ficar mais fácil de se organizar, tá bom? Isso mesmo. Quem não tem problema. Vai anotando tudo no seu caderno. Essa que nós vamos passar primeiro, ele tem no seu livro, certo? Então não precisa anotar. Quem está fazendo no caderno não precisa anotar. Quando você pegar o seu livro, vai ter igualzinho esse que nós vamos passar aqui na aula, certo?
Esse primeiro, ele vai falar do conto das três fiandeiras. Lembrando o conto das três fiandeiras, o que acontece? Então, nós tínhamos a personagem central ali, né? Que ela queria casar, uma moça bonita. E aí ela fala que ela sabe fiar, mas não é verdade. Isso tudo para ela conseguir casar ali com o mercador rico. Porque ele era a condição dele, ele só se casava com uma moça que soubesse fiar. Ele dizia a melhor fiandeira da cidade, né? Exatamente. Aí ela finge que sabe, ele dá as coisas para ela e ela vai fiar. Quando ela chega em casa, ela chora. Mas aí aparece quem? Uma velha fiandeira, uma das velhinhas ali da história, falando: vai resolver os seus afazeres que eu me viro aqui com o fiar, né? Só que tinha uma condição em relação a isso também, né? Quando ela se casasse, era para chamá-la para o casamento. E tinha que chamá-la por tia. Só que ela achou que estava bom. Não estava bom. No outro dia, ele levou mais. Uma porção maior ainda. O que ela fez? Chorou de novo. E aí, novamente apareceu uma outra velha. E ela fez a mesma coisa que a primeira. Pode fazer os seus afazeres, que eu vou fiar aqui para você, mas não se esqueça de me chamar para o casamento e me chamar de tia. E pela terceira vez, a mesma coisa. Ele levou mais fios ainda para ela fiar e... mais uma velhinha apareceu fazendo o mesmo procedimento. Eu fio e você me chama para o seu casamento, me chamando de tia. E aí ela achou que depois disso estava tudo certo, até porque eles iam casar. Como presente, ela recebeu o quê? Um monte de instrumentos de fiar. E aí ela ficou bem assustada. Desesperada, né, pro Karen? Mas mesmo assim ela arriscou casar. Sim. E quando ela casou, apareceram quem? As três velhinhas. O noivo ficou assustadíssimo com a aparência das velhinhas e... ele desistiu. Ele falou: não quero mais escutar sobre fiar aqui, né? Até porque as velhinhas, elas eram corcovadas, com os olhos esbugalhados e o queixo muito feio. Ele pegou tudo, jogou no meio da rua e deu um fim em tudo. Falou que a mulher dele não pegaria em fio para não ficar com aquela aparência. Porque foi o que as velhinhas falaram, que elas eram assim de tanto fiar. E aí ele, assustado, se livrou de todos os equipamentos. E aí a moça bonita se livrou também ali da situação onde ela se enfiou, né? Porque lá no começo falou que ela era bonita, ele falou: eu tenho uma mulher bonita, eu não quero ficar com uma mulher com essa aparência feia, né? Então, vamos lá agora? Vamos. Personagem central, que está no livro de vocês, na página 15, moça bonita e prendada que queria se casar, certo? Essa é a nossa personagem central. Como falamos ontem, né, eles não têm nome, ela não tem nome, né, esses personagens das três fiandeiras, né? Então ele vai dando umas características aí para os personagens para definir quem é quem. Exatamente. Aí vamos para o conflito. Para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava fiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer. Isso mesmo. Esse foi um problema que ela arrumou, porque ela não conseguia fazer isso. E aí a história acontece em torno desse conflito inteiro aí, né? Ela falou: eu sei fiar para poder casar, e não era verdade, né? E aí foi aparecendo. Apareceu a primeira, a segunda, a terceira velha e enfim, né? O desfecho está assim no livro. A moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. Só que eu diria que esse não é muito bem o desfecho, né? Não, aí eu acho que está um pouco também no conflito, né? Foi tudo que foi acontecendo ali no meio. Mas foi o que começou a ir livrando ela da situação onde ela se meteu. Como desfecho aqui, o mais ideal é que nós foquemos que ela conseguiu casar-se. Por que ela conseguiu casar-se? Porque as velhinhas fiaram para ela. Então, o desfecho é que ela conseguiu o seu casamento e também conseguiu se livrar da arte de fiar, porque ela também não sabia fiar.
certo? Então, esse seria o nosso desfecho. É que veio assim no livro, por isso que eu tive que manter. Mas eu estou fazendo essa correção na aula, para vocês anotarem aí no seu caderno ou no seu livro mesmo, você pode fazer essa correção, certo? Porque a gente não pode alterar o material, né? Até porque vocês têm o material aí, se eu chegasse aqui com outro, vocês iam falar, nossa, a professora errou. Não, eu mantive a instrução do livro e aí nós, aqui na aula, vamos fazer essa correção. Agora é com a gente. Nós vamos fazer uma relembrada da história da fiandeira preguiçosa e depois vamos preencher aqui o personagem central, o conflito e o desfecho. Então, vamos prestando atenção aí que agora vocês vão começar a contribuir na aula, certo? Até agora vocês só escutaram. Agora eu vou querer a participação de vocês, certo? Vamos lá então. A fiandeira preguiçosa começa como? Era uma fiandeira, né? Uma moça casada, onde a função dela ali para o marido é que ela fiasse, né? Só que ela era muito preguiçosa. Então, ela demorava para fiar, né, professora Karen? Exatamente. O marido chegou um dia e reclamou. Falou, olha, você precisa fiar, né? Não está fazendo nada. O que ela fez? E aí, apesar dela demorar muito para fiar, ela também usou uma desculpa, que ela não dobrava os fios, né? Deixava eles todos emaranhados ali, porque ela não tinha uma dobadora. O marido foi atrás dessa dobadora. Foi lá na floresta pegar o pau adequado para fazer a dobadora. Quando ele chegou na floresta, a mulher dele ficou super preocupada, porque ela falou, ele vai arrumar uma dobadora e aí eu não vou ter mais uma desculpa, né, para não fiar. Exatamente. Então ela foi atrás dele ali na floresta e gritou, enquanto estava escondida atrás de uma moita, uma frase para assustá-lo. Ele estava lá em cima da árvore, escutou e ficou meio com medo. Recuou, mas depois ele voltou, falou, não deve ser nada. O que aconteceu de novo? Novamente ela foi e gritou a mesma frase. Ele novamente voltou e depois ele foi tentar de novo. Ele falou, não, vou tentar de novo, porque, né? Vai dar certo. Coisa da minha cabeça. Sim, mas ela não desistiu, porque ela falou, se ele arrumar essa dobadora, eu vou ter que fiar, né? E aí ela foi lá e gritou novamente para ele ali na floresta. Aí realmente não teve mais conversa, ele desistiu. Ele foi para casa. Correndo, né? Porque estava assustado. Deve ter ido, mas ela precisou pegar um atalho e voltar para casa e chegar mais rápido ainda que ele. Ou seja, ela correu mais que ele. Com certeza. E quando ele chegou, ela já estava até sentada no sofá. E aí, ela se fez de desentendida, perguntando, né, onde ele estava. Ele contou a história do que aconteceu lá, né, na floresta, e ela fingiu que não sabia de nada. Ele pegou e desistiu um pouquinho. Depois ele retornou com essa história, porque não estava dando. A bagunça da casa era demais, a mulher era muito preguiçosa. E aí, o que ela fez? Ela falou, então tá bom, então você vai me ajudar a dobrar aí esses fios, né? Um fica em cima ali no sótão, outro embaixo, e a gente vai passando. E fizeram isso. Ele falou, agora precisa ferver. Aí ela falou, amanhã a gente resolve, né? Já arrumando outra estratégia. Aí antes dele acordar, ela foi lá, colocou estopas, né, professora Karen, dentro de um caldeirão. Exatamente. E aí, ela acordou ele falando assim, ó, não demore, porque se você demorar para olhar a meada ali fervendo, tudo vai virar estopa. Ele levantou rapidinho, antes do galo cantar. Mas, quando ele foi olhar, já estava tudo estopa, porque ela tinha colocado a estopa, né? E aí ele se sentiu super culpado, né? Falando que a culpa daquilo era dele, e aí desistiu disso tudo. Nunca mais quis saber desse negócio de fiar também. Então, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem aí para mim no chat agora quem é o personagem principal dessa história. Quem é a protagonista dessa história? Agora que fizemos esse resumo, fica mais fácil de responder, né? Para quem esqueceu desse conto. E aí, quarto ano, quem é o personagem
A professora Fabiana respondeu, a fiandeira. Aí eles estão falando, a mulher. Isso, vamos colocar... Ela não era muito fiandeira assim não, né? Vamos colocar aqui, ó. A professora Olinda falou, era fiandeira preguiçosa. Vamos colocar mulher preguiçosa. Isso. Ó, tem um pessoal falando das 3 fiandeiras, mas, pessoal, nós já estamos no outro conto, tá? Que é a fiandeira preguiçosa. E aí, agora nós que vamos completar essa tabela. No das 3 fiandeiras, ela já estava completa e agora nós queremos completar. Então, nos ajudem, hein? Exatamente. Então, nós já começamos, colocamos aí a mulher preguiçosa, personagem central. Agora nós vamos focar no conflito. Qual foi o conflito dessa história? O que desencadeou toda essa história, que foi fazendo todo o enredo da história? E aí, pessoal? Né, em torno do que, né, a história acontece ali? O que inicia todo esse conflito? A gente sabe, né, que ela era a fiandeira preguiçosa, mas o que gerou toda a história aí, né? Vamos lá, ó, a professora Mauriceia está procurando o quarto A. Vamos lá, quarto A da professora Mauriceia. Ela está aguardando a resposta de vocês. E a gente aqui também. A Proneuci disse que o marido pedia para ela fiar. A Proivone já respondeu porque ela não queria trabalhar. As duas coisas, né? Isso. Vamos colocar aqui, ó. Então, assim, as desculpas que ela dava para não fiar, né, professora? Porque ela inventava diversas desculpas para se livrar aí desse trabalho. O marido pedia. Então, o marido pedia para fiar. E aí, ela não queria, e aí o conflito iniciou, né? O oráculo vai colocar a caneta aqui para mim, que ela sumiu. Foi. Foi? A mulher, não. O marido pedia para fiar. Aí a mulher não queria. Não queria. Isso. E aí, então tá. Tudo começou porque ela não queria fiar, porque ela era realmente muito preguiçosa, né, Procaren? Demais. Que E o desfecho? Qual foi a resolução final, a solução final de todo esse conto? Vamos lá? E aí, como acabou? Estão falando, né? Ela não sabia fiar, ela não queria fiar, mas como que acaba isso, pessoal? Essa daqui, na realidade, sabia, ela tinha preguiça, essa daqui. Isso. Essa dessa história, ela tinha preguiça de fiar e ela não fiava. A professora Maria Isabel respondeu, porque o marido desistiu de cobrar. Por que o marido desistiu? Esse realmente é o desfecho, mas por que ele desistiu? Vamos colocar também o porquê que ele desistiu. Qual foi o motivo, né, que gerou ele falar, não quero mais que você fie, não vamos mais falar de fiar aqui. Eu acho que está tendo um pouquinho de confusão. Eles estão confundindo com outro conto, a né? A Natalina respondeu que o marido desistiu, pois estava tudo dando errado ali, né? Ele tentava achar uma solução, ela enganava ele. É, porque ela só enganava. Então, né, o desfecho, né? Ela enganou ele e acabou desistindo. Ixi, tem que apagar tudo. Então, depois de ser tão enganado aí pela mulher, ele desistiu aí de cobrá-la, né? Ele veio pra cá. Então, realmente, ó, ela sempre arrumava uma desculpa para não fiar e ele cansou de insistir, né, pro Valquíria, depois de tantas desculpas aí que ela arrumava. Então, ela enganou o marido e ele acabou desistindo. É, vamos colocar aqui, ó, o marido para... E aí, O marido e aí ele e ele
Acabou desistindo. Ele Ela se sentiu enganou o marido e ele culpado. acabou desistindo. Isso mesmo que aconteceu no desfecho, né? De tanto ser enganado, coitado. De tanto. Só que ele não sabe que ele foi enganado, né? Não, só ela. Ele, coitado, na realidade, ele se sentiu, foi culpado mesmo. De tanta culpa, ele desistiu. Mas a realidade da história que nós lemos e nós sabemos foi que de tanto ela enganar, o coitado acabou desistindo. Certo? Isso mesmo. Continuando, agora nós vamos dar uma passadinha rapidinho na história da Chapeuzinho, porque eu acredito... Eu esqueci mesmo de fazer a letra bastão. É meio automático. Eu vou pedir desculpa para vocês, né? Que foi o nosso combinado no começo da aula. E eu vou fazer agora. Amanhã eu vou tentar lembrar. Eu vou pedir desculpa, eu esqueci. Tudo é bem. meio automático, Sim. né? É, a gente está acostumado, né? E já vai... Então, Chapeuzinho Vermelho, né? O conflito, a Chapeuzinho foi lá, pegou o caminho que a mãe falou para não pegar, cruzou com o lobo, ela comentou com o lobo que estava indo para a casa da vovozinha, e aí ele chega antes da menina na casa da vovó. Qual o desfecho aí? Qual é o desfecho? Eles vão contar pra gente. Qual é o desfecho da história da Chapeuzinho? A história é clássica, tá bom? Que nós vimos que vocês conhecem várias versões. Sim. Nós estamos falando daquela versão mais conhecida, né? Aquela versão mais antiga. Qual é o desfecho dessa versão mais antiga da Chapeuzinho? E aí, pessoal? Como Coloca aqui pra gente. Cabe esse conto aí? Nós temos aqui personagem central, Chapeuzinho vermelho. Temos o conflito, o lobo chega antes da menina na casa da vovó. Esse está na página 16, tá bom? E o desfecho é o quê? O caçador, ele chega e salva a vovó e a Chapeuzinho, isso mesmo. Exatamente. Vou apagar, agora eu lembrei. Então, o desfecho acontece aí com o caçador chegando ali na casa, né? E salvando a Chapeuzinho e a vovó. E salva todo mundo. Salva, a todos. Então, o desfecho é esse. O caçador chega e salva a todos. Ele salva a Chapeuzinho, salva a vovó. Tem algumas versões que é lenhador também, né? Isso. Não tem nenhum problema você colocar caçador ou lenhador. O importante é que a gente sabe que tem um personagem que chega, né? Que é o caçador ou o lenhador, e que ele salva as duas. Uma que é a protagonista, que é a Chapeuzinho, e a sua vovó. O próximo conto, também conhecido, Branca de Neve e os Sete Anões. Quem é a protagonista? Branca de Neve. Branca de Neve. Conflito. A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Isso, e aí ela faz de tudo, né, para destruir a Branca de Neve. Mas como é o desfecho aí da história da Branca de Neve, pessoal? O que acontece no final dessa história? Qual é a resolução do conflito? Como que esse conflito ele é solucionado? Coloca aí para mim, que eu quero ver o desfecho da história. Esse é o desfecho. Como que foi solucionado o conflito? E aí? Com o príncipe? O que fez o príncipe, pessoal? A Branca de Neve é a protagonista. Isso. E o desfecho da história? Qual foi o desfecho? Ali, ó, o príncipe beija e salva a princesa, no caso a Branca de Neve. Exatamente. O beijo do príncipe. O beijo do príncipe. Então, foi o beijo do príncipe, né? Que salvou a Branca de Neve. Certo? Isso. Finalizando aqui, ó, síntese da aula, os contos têm conflitos, que é um problema a ser resolvido. E o desfecho da história, que é a resolução do conflito